Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso segundo vídeo que fala sobre pais bem-sucedidos. E nós temos aprendido que um pai e uma mãe bem-sucedida é aquele que vê a vida sob o ponto de vista do seu filho, enquanto ao mesmo tempo capacita o seu filho a ver a vida do ponto de vista de Deus. Nós temos aprendido que a verdadeira sabedoria é enxergar a vida na perspectiva eterna, é ver a vida do ponto de vista de Deus. E como pais nós precisamos viver dessa maneira. Nós aprendemos no primeiro vídeo sobre o princípio do valor pessoal. Eu quero te convidar a ir nesse primeiro vídeo e aprender um pouquinho mais sobre esse princípio tão essencial para sermos pais bem-sucedidos. Agora nós vamos aprender o segundo vídeo, que é o princípio de autoridade. E nós está aqui em Romanos 13. Romanos 13, a Bíblia diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ou seja, o segundo princípio que você precisa ensinar como pai aos seus filhos é o princípio de autoridade. Deus é um Deus de ordem. A palavra ordem na Bíblia aparece 187 vezes. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de princípios. E o princípio da autoridade é fundamental dentro da criação e da relação dos pais com os filhos. Mas o que é o princípio da autoridade? Talvez seja a pergunta que surja no seu coração. Então, como é que eu posso ensinar ao meu filho o princípio da autoridade? Em primeiro lugar, querido, estabelecendo a conscientização do direito de autoridade dos pais através da cadeia de comando divina. Como nós lemos aqui em Romanos capítulo 3, toda autoridade foi instituída por Deus. Então, pai e mãe são autoridades oriundas do próprio Deus, e é dele, nessa conexão com Deus, com o cabeça que é Cristo, e Cristo com o Pai, e o Espírito Santo operando em nós, a autoridade que emana de Deus flui através da vida dos pais. Então é necessário estabelecer a conscientização do direito de autoridade dos pais através da cadeia de comando divino. Porque muitas vezes no coração, qual é a crise que surge no coração das crianças? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que obedecer aos meus pais? Por que sempre eu preciso obedecer? Por que eu não posso fazer o que eu quero? Então é muito importante você ensinar esse princípio de autoridade através do ensino do significado da palavra não. Não tenha medo, papai e mamãe, de dizer não aos seus filhos. Tem muitos pais que não ensinam aos seus filhos com medo de que se sintam frustrados, de que se sintam irados, que explodam contra eles ou deixem de amá-los. Irmão, jamais. Você vai ensinar o princípio da autoridade que emana de Deus através dos pais, ensinando o significado da palavra não. Diga não quando for necessário. Coloque limites sobre os seus filhos, porque limites são saudáveis. Um filho sem limites vai ser um filho viciado, compulsivo, destrambelhado, vai dar problema lá na frente, indisciplinado, sem domínio próprio, sem autogoverno, sem self-control, ou seja, controle de si mesmo. Então, papai e mamãe, seja coerente em treinar o seu filho e em discipliná-lo. Porque treinando, ou seja, ensinando aquilo que é correto, mostrando como se faz, ensinando o caminho, as veredas de Deus e disciplinando ele, você vai ensinar o princípio de autoridade. A Bíblia diz: seja o vosso falar sim, sim e não, não. Ou seja, o seu sim precisa ser sim e o seu não precisa ser não. Tem que tomar cuidado, não se deixe manipular pelos seus filhos, não se deixe dobrar, flexibilizar demais, no sentido, claro que às vezes a gente tem que se flexibilizar dentro da relação com os nossos filhos, mas tem aquele pai e mãe que uma hora diz sim e toda hora diz não, sim e não, fica aquela coisa volúvel, toda hora mudando, mutável. Nós não podemos ser assim, nós temos que revelar o coração imutável de Deus, o coração firme de Deus. Amar os nossos filhos é criar afeições, afeto, carinho, amor, mas também do outro lado precisa haver retidão, correção, santificação e disciplina. Firmeza e amor são duas características essenciais
que o próprio Deus tem e que eu e você, como pais, precisamos ter na relação com os nossos filhos. Também ensine a criança que a verdadeira liberdade é um subproduto da cooperação com aqueles que Deus colocou acima dele. Ou seja, a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade, a verdadeira bênção está em obedecer o princípio de autoridade, a autoridade aos seus pais. Não é à toa que a Bíblia diz, e é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. Ou seja, quando os filhos obedecem e honram seus pais, eles vão bem em tudo na sua vida, eles vão prosperar em todas as coisas, vão ser abençoados por Deus, o favor de Deus vai estar sobre eles, e vão ter também longos dias sobre a terra, ou seja, longevidade, muitos anos de vida, muita bênção do Senhor, saúde, força, vigor, capacitação do Senhor, são duas promessas abençoadas: prosperidade e longevidade, quando nós amamos, obedecemos e honramos os nossos pais. Ensine a criança que a verdadeira liberdade é um subproduto, é uma consequência, é o efeito da causa chamada cooperação com aqueles que Deus colocou acima de nós, ou seja, no caso dos filhos, os seus pais, tá bom? Segundo princípio que nós precisamos ensinar aos nossos filhos é o princípio dos direitos pessoais. O primeiro princípio que nós ensinamos é o princípio do valor pessoal, baseados em Romanos capítulo 12, versículo 3. O segundo princípio que nós ensinamos é o princípio da autoridade espiritual, da autoridade. Romanos 13, de 1 até o versículo 2. E o terceiro princípio é o princípio dos direitos pessoais. Que princípio é esse dos direitos pessoais? Como é que eu posso ensinar isso para os meus filhos? Em primeiro lugar, você precisa ensinar o seu filho a respeito dos direitos e bens de outras pessoas. A respeitar o direito dos outros, a respeitar o outro, a tratar o outro com empatia e não com aversão, com ódio, com ressentimento, a cuidar daquilo que é dos outros, como se fosse dele também, e não se apossar daquilo que não é dele. Pelo contrário, entender, ensinar o respeito aos direitos dos outros e aos bens de outras pessoas. É matar, é mortificar, é tratar com o ego, com o eu exacerbado, com o Adãozinho, a natureza pecaminosa que está dentro dos seus filhos, que todas as crianças têm, jovens, adolescentes têm, de querer tudo para si, de querer tomar posse de tudo aquilo que é seu e é dos outros, acabando no desrespeito, na desonra, no roubo, no engano, no sendo salafrário, sendo de alguma maneira usurpador daquilo que pertence aos outros. Então ensine o seu filho a respeito dos direitos e bens de outras pessoas, de cuidar do que é seu, mas também cuidar daquilo que é dos outros e respeitar os limites entre as pessoas e aquilo que pertence às demais pessoas. Por quê? Porque a crise que surge no coração da criança é achar que tudo é seu, Nós vemos as criancinhas desde pequenininho, por causa dessa natureza corrompida, pecaminosa, adâmica, dizendo desde pequenininho, pega o objeto do outro, o brinquedo do outro, a criança diz: é meu, não dou, A criança não tem uma tendência natural de repartir, de compartilhar, de exercer misericórdia, graça, generosidade. Isso tem que ser ensinado pelos pais, porque a tendência natural, pecaminosa, de toda criança, jovem e adolescente é dizer que é seu e que ela não dá para outras pessoas. Nós somos egoístas por natureza. Você não precisa ensinar o egoísmo para uma criança, isso já é natural dela, mas você precisa ensinar o altruísmo, a doação de si, a doação e a generosidade às crianças. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, reconheça e elogie e ensine-lhes os benefícios de partilhar as suas posses com os outros. Cabe aos pais ensinar a generosidade. Cabe aos pais ensinar os seus filhos a partilhar suas posses com os outros. Quer dizer, dê uma caixinha de bis para o seu filho e tem um amiguinho ali do lado, ou o seu irmãozinho. Ensine ele a dividir com os seus coleguinhas. Ensine ele a partilhar a bênção recebida. E isso se aprende com os pais. Segunda coisa, forme nele um sentimento de segurança, fazendo provisões espirituais
psicológicas e físicas adequadas. Ou seja, crie os seus filhos num ambiente seguro, num ambiente de acolhimento, num ambiente de sentimento de segurança, fazendo sempre provisões, não deixando faltar nada, seja bens materiais, seja alimentação, seja o cuidado, seja vestimenta, seja moradia. Faça de tudo quanto é possível para prover as necessidades espirituais, psicológicas, ou seja, sentimentais, afetivas, emocionais e físicas, o cuidado físico do corpo, da matéria, daquilo que eles são, da sua integridade física dos seus filhos, criando neles um sentimento de segurança. Infelizmente, hoje nós vemos muitas crianças inseguras, insatisfeitas, descontentes consigo e com os outros, porque não são geradas num ambiente de segurança. Preste atenção, a família precisa ser um útero espiritual, psicológico e de integridade física que vai gerar filhos saudáveis para a glória de Deus. A sua família precisa criar esse ambiente tremendo, tá? E outra coisa muito importante, ilustre e dirija a atenção dela para a capacidade divina de suprir nossas necessidades através de fontes inesperadas. Ou seja, ensine as crianças de que Deus é o nosso provedor, de que Deus é o Jeová Jireh, de que Deus faz milagres financeiros, de que Deus faz milagres na nossa vida. Quando você estiver comendo, ore a Deus, agradeça a Deus pelo alimento, vai ensinando a criança desde pequenininho que o nosso provedor é o Senhor, que Deus nos abençoa através do fruto do nosso trabalho, mas que a bênção é algo divino, é algo que vem do céu sobre nós. Deus que nos dá recursos, Deus que nos dá sabedoria para gerir esses recursos e bens materiais. Então, desde pequenininho, ilustre e dirige a atenção da criança, do jovem, do adolescente, para a capacidade divina de suprir as nossas necessidades através de fontes inesperadas. E Deus é assim. Deus está disposto a te abençoar. Deus está disposto a te ensinar ao seu filho o valor pessoal dele, o valor e princípio da autoridade e também o valor e princípio dos direitos pessoais. São os 3 primeiros princípios que nós estamos ensinando através desses vídeos que nos ensinam como sermos pais bem-sucedidos, ensinando princípios do reino de Deus, princípios bíblicos, princípios e valores que vão fazer nossos filhos crescerem e florescerem no Senhor, serem uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios: ensina o teu filho no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, jamais se desviará dele. Cabe a nós, pais e mães, para sermos pais bem-sucedidos, ensinar os nossos filhos no temor do Senhor. Porque pais bem-sucedidos são aqueles que veem a vida sob o ponto de vista do filho, enquanto capacitam os seus filhos a verem a vida do ponto de vista de Deus. Isso é a verdadeira sabedoria de Deus, destilada, fluida dos pais aos filhos. Esse é o legado, é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua vida e a sua família, e continue conosco. Nós temos mais para ensinar sobre como ser pais bem-sucedidos. Nós vamos ensinar outros princípios e valores importantes do reino de Deus para você. Amém? Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Faça seus comentários, faça perguntas. Nós queremos sempre estar respondendo, estarmos em contato contigo. Dê um joinha nesse vídeo e compartilhe com outros pais, mães, irmãos e irmãs preciosos do reino de Deus. Um abraço, um beijo, pastor Giovanni. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Amém.